Olá, 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 paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Intimidade com Deus. Que Deus possa abençoar a sua semana, abençoar o seu dia, abençoar toda a sua semana, para que você possa sentir Ele bem pertinho de você, bem pertinho da sua família, cuidando, protegendo, orientando, fortalecendo, mostrando o caminho para que cada vez mais nós possamos nos aproximar dEle. Eu sou o evangelista Moisés Marques, é sempre uma alegria, é sempre uma honra estar aqui com você, meditando na palavra do Senhor, ouvindo uma mensagem do céu para as nossas vidas. Eu tenho certeza que hoje tem uma mensagem importante da palavra do Senhor para a tua vida, para que você possa ir mudando as tuas atitudes, as tuas ações, o teu modo de viver e o teu modo de pensar, tá bom? Mando já um abraço para todos os nossos amigos que acompanham a nossa programação, que Deus possa abençoá-los. Um abraço para você que não só acompanha a nossa programação, mas também compartilha as nossas lives, compartilha as nossas, é nossa live porque nós que fazemos, mas nós estamos aqui para transmitir um recado de Deus para a vida de cada um de vocês. E que Deus abençoe você que compartilha, você que sempre está assistindo, sempre está acompanhando. Que Deus abençoe você grandemente, poderosamente, amém? Hoje nós vamos falar sobre o fortalecimento do Espírito. O nosso tema é fortalecer o Espírito, justamente nós vamos falar sobre uma guerra que existe, dentro de nós, uma guerra que existe primeiramente dentro de nós, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Hoje é segunda-feira e hoje tem encontro de jovens da congregação Betel, os jovens estarão se reunindo para meditar na palavra do Senhor, para estarem juntos meditando na palavra do Senhor, falando desse Deus tão poderoso, soberano e que nos ama de uma forma toda especial, Então os jovens estão hoje se reunindo. Fugiu da mente aqui o endereço, onde eles vão estar se encontrando lá, mas mando aqui um abraço, estendo aqui um abraço para toda a juventude e mocidade da congregação Betel, que agora estão fortes aí, fazendo um encontro de jovens. No sábado eles estiveram, no domingo eles estiveram evangelizando, saindo pelas ruas do Novo Araguaia, falando do amor de Deus, convidando as pessoas a estarem na congregação Nova Aliança. Um abraço para todos os nossos irmãos. E ontem foi uma bênção, nosso culto de missões ontem. Um abraço aí para os líderes do departamento de missões, o Daniel, o Josiel Fernandes, que Deus abençoe cada um de vocês. Estivemos lá, teve distribuição de cestas básicas para os visitantes que ali estiveram conosco, e uma pessoa, um homem se reconciliou. Olha que bênção, Esse é o projeto que Deus deixou para cada um de nós, falarmos do amor de Deus, pregarmos o Evangelho, para que aquele que pudesse crer, pudesse ser salvo. E é isso que nós estamos fazendo, tá bom? Um abraço para você. Então você que é aí do Novo Araguaia, procure lá a congregação Betel. Hoje tem encontro de jovens, tá bom? Vamos lá então, vamos para o nosso tema de hoje, Segunda-feira nós vamos começar assim, de uma forma abençoada, porque nós vamos começar meditando na palavra do Senhor, E que essa palavra possa mudar a tua forma de pensar e a tua forma de agir, tá bom? O nosso tema é fortalecer o Espírito, e a leitura que nós vamos utilizar como base encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do versículo 16, tá bom? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, tá? Então já vamos para o nosso momento da palavra no programa, que você possa compartilhar, você que está pelo Face, você que está pelo Instagram, clica aí para compartilhar essa mensagem, marque seus amigos para que eles possam ouvir também e meditar na palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, diz o seguinte a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? É esse texto que nós vamos utilizar como base para nós falarmos sobre o tema, fortalecer o Espírito. Paulo, para você entender um pouquinho, Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, ele escreve isso justamente para abordar, sanar alguns problemas que existiu na igreja de Galácia,
Paulo visitou a igreja de Galácia, ele ensinou, né, sobre os princípios da vida cristã, sobre os princípios da doutrina, né, falando sobre a salvação que vinha através de Cristo, através da morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pouco tempo dele ensinar sobre isso, né, que essa salvação viria pela fé, viria pelo arrependimento, as pessoas se arrependerem dos seus pecados, crerem que Jesus morreu na cruz e assim elas seriam salvas. Pouco tempo ele pregar isso, passou alguns outros mestres, né, alguns mestres cristãos lá que eram de nacionalidade judaica, né? E o que eles passaram lá ensinando? Paulo ensinou que a salvação viria pelo arrependimento, pela fé. Aí agora passa esses mestres lá ensinando que além deles, desse convertimento deles, eles também tinham que serem circuncidados e eles tinham que obedecer à lei judaica, né? Para que eles pudessem alcançar a salvação. Ou seja, eles queriam que os gentios, aqueles que não eram judeus, que aceitaram o Senhor Jesus, agora deveriam cumprir alguns rituais. Eles queriam praticamente que eles se tornassem judeus, né? Seguissem a tradição judaica. Aí Paulo, ao ouvir isso, que esses cristãos passaram lá, esses cristãos judeus passaram lá, ele então escreve essa carta justamente preocupado com isso, porque isso não era o princípio da fé cristã, não era isso que a doutrina cristã ensinava, né? Porque a salvação ela é um dom de Deus, e essa salvação ela vem justamente pelo crer. Eu creio e Deus me possibilita através do dom a salvação. Aí nós devemos entender que os cristãos, eles são livres, eles não estão debaixo desses rituais, eles não estão debaixo da lei, eles são cristãos libertos e cristãos livres. A única lei que está sobre nós é a lei do amor que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, né? Por isso Paulo, quando ele escreve essa carta, essa é uma das cartas mais severas assim de Paulo, justamente para ir contra essa ideia de que eu preciso fazer algo para ser salvo, eu preciso cumprir um ritual para ser salvo. Não. A salvação é um dom gratuito de Deus, ela vem pelo crer, ela vem pelo acreditar. É claro que quando nós acreditamos, a palavra do Senhor vai nos moldando segundo os princípios cristãos, mas não que há alguma coisa, eu possa fazer alguma coisa para que eu possa ser salvo, né? A palavra diz que a salvação é um dom de Deus, não vem pelas nossas obras, elas não são realizadas pelas nossas obras para que a gente não se glorie naquilo que nós estamos fazendo para alcançar a salvação. É um dom gratuito de Deus, né? É aquilo que é a misericórdia do Senhor que é estendida a cada um de nós, e nessa misericórdia tem a possibilidade de salvação. Porque Paulo, ele vai justamente, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai escrever uma carta mais dura, uma carta mais severa, justamente para que essa carta pudesse ir contra o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, né, estabelecidos por homens, ser aceito e amado por Deus. Mas qual que é o problema do legalismo? O problema do legalismo é que ele anula a graça do Senhor. Nós estamos no tempo da graça, e foi pela graça que nós somos salvos, né? Pelo crer que essa graça nos alcançou, que nós somos salvos. Nós não precisamos cumprir algo, né? Cumprir um ritual para que nós possamos alcançar a salvação, porque a nossa carne, a carne do ser humano, né? A leitura que nós fizemos vai dizer que existe uma guerra dentro de nós. Essa guerra é da carne contra o espírito, e quando nós olhamos para o legalismo, a gente vai entender que a carne ama fazer as coisas religiosas. A carne ama celebrar o Dia dos Santos, praticar alguns rituais, né, para que pudesse empreender umas boas obras, para que pudesse massagear o ego, trazer uma compreensão de que isso é que faz eu alcançar a salvação. Mas aí a carta de Paulo aos Gálatas, ela vai justamente eliminar tudo isso, né, e justamente substituir essas práticas religiosas, né, essas práticas farisaicas, pela liberdade que nós temos por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo, nesse capítulo que nós lemos, ele enfatiza sobre o andar cristão, o andar na liberdade,
mas o andar na liberdade em Cristo Jesus. Ninguém era mais consciente das tensões que existem na natureza humana que o próprio Paulo. Ele sabia que tinha um espinho na carne, ele sabia quais eram as dificuldades que nós enfrentávamos todo dia. Paulo vai dizer: eu morro a cada dia para que Cristo viva em mim. E para ele era justamente essencial que a fé e a liberdade cristã não significava satisfazer os aspectos mais baixos da natureza humana, satisfazer aquilo que a carne desejava, mas que a liberdade ela era viver no Espírito, ela viver cumprindo aquilo que o Espírito nos guiava cada um de nós a fazer. Por isso, alguns versículos antes da leitura que nós fizemos, no versículo 13, Paulo ele vai dizer: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu quero que você entenda com essa mensagem, é que quando nós confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como nós reconhecemos Ele como libertador da nossa condenação, nós vamos entender que aí começa uma batalha dentro de nós. Essa batalha dentro de nós é justamente uma batalha da carne contra o Espírito. Tem muitas pessoas que dizem que não aceitam o Senhor Jesus porque a família serve a uma denominação, a família é cristã e tem um outro entendimento, não aceitam o Senhor Jesus porque não fica preocupado com aquilo que vão achar dela, o que as pessoas vão dizer dela. Mas a primeira guerra não é aquilo que está fora. A primeira guerra que existe dentro de nós é uma guerra interna. Essa desculpa que as pessoas colocam sobre si para não aceitar o Senhor Jesus faz parte dessa guerra que existe primeiro dentro de nós. É uma guerra que existe dentro de nós, da carne contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17, na leitura que nós fizemos, vai dizer: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa desculpa de não aceitar o Senhor Jesus com medo daquilo que vão falar, daquilo que vão pensar, é justamente essa luta que inicia. E você inicia fortalecendo a carne, a sua carne está mais forte, por isso você tende a permanecer nas coisas da carne. A luta que existe é do velho homem contra o novo homem, ou seja, o Espírito quer te conduzir a uma mudança de vida, o Espírito quer te conduzir a uma transformação de vida, mas você está fortalecido na carne, por isso não deseja aquilo que o Espírito te conduz, aquilo que o Espírito fala dentro de você. Você dá ouvidos às coisas da carne, e essa vai ser uma luta eterna dentro de nós, até o dia de nós sermos arrebatados, de nós sermos levados diante do Senhor, mas é uma guerra que existe dentro de nós. E o que eu quero que você entenda é que você, para vencer essa luta, para você se aproximar de Deus, você deve fortalecer o Espírito. Você deve estar buscando as coisas que agradam a Deus. Você deve estar buscando as coisas que animam e alegram o coração de Deus. Você deve buscar as coisas que fortalecem o Espírito. E talvez você se pergunte: como então eu posso fazer para fortalecer o Espírito que existe dentro de mim? A primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: em seu lugar, no momento de decisão, em uma atitude sua diária, em uma escolha do seu dia para a sua vida, o que o Senhor Jesus faria? Qual era a escolha que o Senhor Jesus tomaria na sua escolha, na sua decisão, no conflito do qual você se depara no seu dia a dia? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. É claro que é difícil se colocar no papel do Senhor Jesus ou se colocar no lugar do Senhor Jesus, porque Ele foi santo e Ele é santo e Ele nunca pecou. Mas você deve entender que aquele que diz que está em Cristo deve andar também como Ele andou.
aquele que diz que acredita em Deus, acredita no Senhor Jesus, também tem que fazer as coisas e andar conforme Ele andou. Nós devemos resistir a cada dia às tentações que batem à nossa porta, porque o pecado bate a cada dia na nossa porta. O pecado está diante de cada um de nós a cada dia. As concupiscências da carne estão aos nossos olhos, e tomar a decisão de aceitar ou não aquilo que a carne coloca sobre você ou não é uma decisão que somente você deve tomar. É uma decisão que eu tomo a cada dia, porque o pecado está às nossas portas. A cada dia tem algo que é colocado sobre nós, uma escolha que devemos tomar, que dependendo daquilo que nós escolhemos, ela nos aproxima de Deus ou ela nos distancia do Senhor. Ou ela nos coloca mais próximos de Deus ou ela nos coloca mais distante. A palavra do Senhor vai dizer: aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Aqueles que escolhem as coisas do mundo se distanciam de Deus. Por isso, escolham, tome decisões e tome escolhas para a sua vida que te aproximam do Senhor. Essa é uma tentação diária. Até Paulo, que foi um dos maiores, vamos dizer assim, um dos maiores evangelizadores que já existiu na face da terra. Aquele que mais escreveu cartas às igrejas. Aquele que mais levou a palavra aos gentios. Aquele que mais criou igrejas na face da terra. Paulo, apóstolo do Senhor, ele também sofria essas tentações que nós sofremos diariamente. Em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, Paulo escreve aos romanos dizendo: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Depois que ele escreveu esses versículos aos romanos, ele reconhece da onde vem a luta. Em Romanos capítulo 7, versículo 20, ele vai dizer: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Se nós quisermos vencer essa luta diária que existe dentro de nós, da guerra contra o Espírito e do Espírito contra a carne, nós precisamos alimentar o interior com as coisas de Deus. Eu preciso a cada dia ler a palavra de Deus. Eu preciso a cada dia buscar as coisas que agradam o Senhor, fazer aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor. Porque quando eu me fortaleço com as coisas de Deus, eu fortaleço o Espírito que está dentro de mim, e o Espírito vai estar sobre a carne. O Espírito vai vencer essa guerra sobre a carne, porque caso contrário, eu vou estar fortalecendo somente o diabo, somente aquilo que o diabo coloca dentro de mim, Satanás coloca aos meus olhos. Por isso, Pedro vai dizer: olha, Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Satanás a cada dia coloca um leque de opções que vão a cada dia te distanciar do Senhor, te colocar mais distante do teu Criador. Por isso, busque as coisas que vêm de Deus. Leia, medite na palavra do Senhor. Tira um tempo para orar, tira um tempo para ter um momento com Deus de oração, de leitura da palavra. Fortaleça o Espírito que esteja dentro de você. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, o versículo 24, ele diz: os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. A cada dia devemos negar aquilo que é do meu eu, que é da carne. Eu tenho que a cada dia negar os meus projetos, os meus planos, para que Cristo, habitando dentro de mim, Ele coloque o projeto dele sobre as nossas vidas, porque somente Ele tem planos de bem sobre nós, planos de nos fazer prosperar, planos de nós seguirmos avante, olhando para o alvo que é Cristo Jesus, fazendo as coisas que fortalecem o nosso espírito e agrada ao Senhor. Que você possa tomar a atitude de fortalecer o teu espírito,
porque essa guerra que existe dentro de nós é uma guerra real e verdadeira. A cada dia tem um leque de opções sobre a nossa vida que nos distanciam do Senhor. Para vocês terem uma ideia da leitura que nós fizemos, Paulo está dizendo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele está dizendo, faça as coisas que agradam a Deus e não as coisas que agradam a nós, agradam a nossa carne corrompida e a nossa carne pecaminosa. Mais à frente ele vai dizer quais são as obras do Espírito, que fortalecem o Espírito. Ele diz, as obras do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas são as coisas que fortalecem, que eu pratico, que fortalecem o Espírito. Mas Paulo também vai dizer as coisas que nós fazemos, que fortalecem a carne. Ele vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem isso se distanciam do Senhor. Os que cometem essa prática fortalecem a nossa carne pecaminosa, e essa carne pecaminosa nos leva para um caminho que distancia do Senhor, e o caminho que nos distancia do Senhor é um caminho de condenação eterna, é um caminho de juízo e condenação eterna. Mas aqueles que buscam as coisas, as práticas que fortalecem o Espírito, as coisas que vêm do Senhor, que praticam as coisas que agradam a Deus, fortalecem o Espírito, e contra essas coisas não tem condenação. Contra essas coisas não tem a lei que está sobre nós, pesando sobre nós, mas tem a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade que nós alcançamos em Cristo Senhor Jesus. Por isso, não é só o querer. Por isso, não é só o pensar nas coisas que vêm do céu, mas principalmente praticá-las, vivê-las, colocar sobre a sua vida. Porque Paulo vai dizer, eu tento fazer as coisas que são boas, mas eu não consigo, porque o pecado está em mim. E é isso que eu quero que você entenda nessa tarde. Fortaleça o Espírito que habita dentro de você. Fortaleça o Espírito que está dentro de você. Mas por que eu não consigo ouvir esse Espírito que está dentro de mim? Porque eu estou abrindo mais os meus ouvidos às coisas da carne. Os meus ouvidos estão mais abertos para as coisas do mundo, para as bebedices, para a prostituição, para o adultério, para a fornicação. Eu abro mais os meus ouvidos para ouvir isso, porque o mundo a cada dia grita isso a cada um de nós. O mundo diz que você tem que trair, o mundo diz que você tem que se satisfazer com os prazeres da carne, com o sexo fora do casamento. O mundo diz que você tem que beber para ser feliz. O mundo diz que você tem que buscar novos relacionamentos a cada dia. É isso que o mundo grita a cada um de nós. Até para os que são casados, o que o mundo diz é adultério, traia, satisfaça. É isso que o mundo grita a cada um de nós. Olha para os relacionamentos e olha para os casamentos. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque estão buscando prazeres fora do casamento. E que Paulo está dizendo, fortalecei o Espírito, porque contra essas coisas não tem condenação. Dá ouvido ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Dá ouvido àquilo que Deus já falou na sua palavra. Aquilo que Deus já ensinou a cada um de nós. Nós sabemos o que é certo diante dos olhos de Deus, mas a força da carne, do pecado que existe em nós, nos leva a um caminho de destruição, a um caminho que distancia. Mas eu venho nessa tarde te dizer, fortalecei o Espírito que habita dentro de você. Busque as coisas que agradam a Deus, porque um dia essas coisas que agradam a Deus nos levará a estar diante dele. Nos levará a nos colocar diante da face do nosso Criador.
A promessa é que um dia ele voltaria para buscar. Buscar quem? Aqueles que fortalecem o espírito. Irmão Moisés, e o que vai acontecer com aqueles que fortalecem a carne? Irão para a condenação eterna. Olha, a palavra do Senhor diz: aquele que ouvir a palavra e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, herdará o reino de Deus. Mas aqueles que não aceitarem Ele, já existe a condenação, e a condenação é o juízo eterno. Por isso, fortaleça o Espírito. Dentro de você existe uma fagulha de um pedacinho de Deus, chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita dentro de você, ele te mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Por isso, dê ouvidos a esse Espírito Santo que habita dentro de você e tampe os ouvidos para as coisas que vêm do mundo. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida nessa tarde, que você possa meditar nessa palavra, que você possa fortalecer o Espírito e buscar as coisas que agradam a Deus, porque um dia nós nos desfrutaremos de um período diante do nosso Deus, desfrutando paz com o nosso Senhor e olhando face a face o nosso Criador. Fiquem com Deus, mas antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, eu apresento diante do Senhor cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem possa abrir o entendimento deles, que o Espírito Santo possa convencer a cada um do juízo, da justiça, do juízo e do pecado, e nós possamos nos arrepender da nossa vida errada, nos arrepender, Senhor Deus, das nossas falhas e nos colocarmos diante do Senhor com um coração contrito e aquebrantado. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos nessa tarde, que o Senhor possa mostrar um caminho que agrada o Espírito Santo, que o Senhor possa mostrar um caminho que agrada o teu coração, para que nós possamos a cada dia nos aproximarmos do Senhor e o Senhor se aproximar de cada um de nós. Papaizinho querido, que o Senhor possa libertar aqueles que estão debaixo do jugo da lei, aqueles que estão debaixo do pecado. Senhor Deus, que o Senhor possa libertar cada um dos teus filhos, para que possam estar livres em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa abençoar cada vida nessa tarde, que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, alegria, diante do Senhor, uma semana de vitórias. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa entender essa mensagem e essa mensagem possa fazer a diferença na sua vida. Que você possa colocar essa mensagem na sua vida, na prática da sua vida diária, e você possa buscar as coisas que agradam a Deus, porque um dia aqueles que dão ouvido às coisas do Senhor, aqueles que agradam o Espírito Santo, se encontrarão com o Senhor, habitará num céu de glória, com a presença do nosso Senhor iluminando todo esse céu de glória. É esse o meu desejo, que nós possamos a cada dia buscar um caminho que agrada o Senhor, porque um dia Ele voltará para buscar aqueles que estão fiéis à sua palavra. Amém? Então você que tem os deslizes no dia a dia de fazer as coisas que não agradam o Senhor, que você se fortaleça na leitura da palavra, que você se fortaleça meditando na palavra, orando, falando com Deus, que você também possa buscar uma congregação. Eu não sei de onde você está, não sei aonde você está agora nesse momento, né? Mas que você possa buscar uma igreja, uma congregação, uma igreja para você estar congregando, se fortalecendo, se alimentando com a ministração da palavra a cada dia, para que você possa fortalecer o Espírito, tá bom? A palavra do Senhor diz assim, ó, em Hebreus ele vai dizer: exortai uns aos outros no tempo chamado hoje, para que não caia em tentação. O que ele está dizendo? Congregue, vai para a igreja, busque um grupo de pessoas que também têm o mesmo objetivo de buscar a face de Deus, porque quando você estiver com esse grupo de pessoas, congregando juntamente com essas pessoas vão te fortalecendo, o testemunho das pessoas vai te fortalecendo, e a cada vez mais você tem um desejo de buscar a presença do Senhor. É diferente de você que não congrega, de você que não frequenta uma igreja. Por que é diferente? Porque o grupo de pessoas que talvez você frequenta, a rodinha social que você frequenta, talvez seja um grupo de pessoas que te levam a práticas que distanciam do Senhor.
Por isso eu te digo, busca um grupo de pessoas que te levam mais perto de Deus e não mais distante do Senhor, tá bom? Então fiquem com Deus, que você possa ter uma tarde abençoada, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Antes de terminar, deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando. Mandar um beijo para Dinar Rodrigues, para todo mundo de Xinguara. Um abraço para a querida Alza, a paz do Senhor. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. Um abraço para a Marilda, para o Anderson, para toda a sua família, que vocês possam estar aí nos caminhos do Senhor. Um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando também pelo Instagram. A Micaele, que Deus abençoe. A Camila também, que Deus abençoe cada um de vocês. A Jane Zurf, que Deus abençoe. A Dani Saraiva, um abraço para a Dani, um abraço para o Iago, para todo mundo aí da congregação Nova Aliança. Diluca e Rafael, acho que é isso, né? Um abraço aí, tá bom? Para Stephanie, que Deus abençoe. Para Daiane, para Verinha, que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe ela com todos aqueles que precisam ouvir essa palavra para buscar as coisas que agradam o Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós, possamos estar fortalecidos em espírito, vencendo a guerra contra a carne e contra o pecado, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e a gente volta na quarta-feira, tá? Quarta-feira ao meio-dia tem mais momento da palavra aqui no programa Intimidade com Deus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.